Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Pra glória de Deus. Eu tô bem, viu? Como que vocês estão? Curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus, que gosta de oração. Manda para aquela pessoa também que não gosta, vai que ela entra, por interesse. E Deus pode estar usando a sua vida através desse compartilhamento, tá bom, gente? Vamos orar? O irmão aí, que tá com escrito no seu perfil escolhido, Deu a paz do Senhor. Boa tarde, viu, irmão? Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Gente, curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus, que gosta de oração. Manda para aquela pessoa também que não gosta, que talvez não tenha muito interesse, mas quem sabe ela entra, por curiosidade, e Deus pode estar falando com ela através dessa live, tá bom, gente? Então vamos orar para a gente dar continuação hoje, sobre os sinais específicos da segunda vinda de Cristo. Tá bom, gente? Então vamos orar? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, nessa tarde, Deus, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Deus querido, Deus amado, nessa tarde, Deus, eu quero orar, Deus, pelas vidas que vão fazer parte dessa live. Quero orar também por aquelas que não vai fazer parte. Que o Senhor possa, Pai, ter misericórdia de cada um de nós. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, Deus de unção, Deus que tudo pode, Deus que tudo sabe, Deus que tudo vê. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero te dar a honra, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Pai querido, Pai amado, eu quero orar, Jesus, por almas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia deste homem, que o Senhor possa ter misericórdia desta mulher, em nome de Jesus Cristo. Ajuda ele, ajuda ela, ó meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, sustenta o teu povo na terra, sustenta cada um, cada vida, cada alma. Ó meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, Deus de unção, Deus que tudo pode, Deus que tudo sabe, Deus que tudo vê. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar também por almas, Jesus, que não conhece o teu nome, ou que até mesmo já ouviu falar, mas nunca te aceitou como o único suficiente Salvador, e nunca creu no seu coração, Pai, no seu ministério, que o Senhor deu a sua vida, que o Senhor morreu na cruz para salvar e perdoar os nossos pecados. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, eu oro agora por almas, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor, Pai, venha ajudar, que o Senhor, Pai, venha trazer de volta essa alma para a tua presença. Pai, este homem que orava, essa mulher também, este homem, essa mulher que fazia a tua obra e que hoje está parada, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele, ajuda essa pessoa a voltar a fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar o louvor, Senhor, agora. A ti seja a honra, a ti seja o louvor e a ti seja toda a adoração. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia de cada alma, de cada vida que vai participar dessa live. Ó, meu Deus querido, meu Deus amado, que através dessas palavras que o Senhor for falando, a partir desse conteúdo, Senhor, digital, ó meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor possa tocar em corações,
por meio da tua palavra, por meio, Deus, do nome de Jesus. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, dá oportunidade a este homem, dá oportunidade a essa mulher de ouvir a tua voz, como diz a tua palavra: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que vidas possam escutar a tua palavra e não endurecer o coração, para que a palavra não entre, para que a palavra não faça, meu Deus, frutos, em nome de Jesus Cristo. E eu quero, Pai, desde já, Deus, te agradecer por cada vida, por cada alma, por cada pessoa, meu Pai. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, sustenta essa vida, sustenta essa alma, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós precisamos do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, e eu quero te dar adoração, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E todos nós digamos amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Hoje eu quero dar continuidade, né, a um livro. Para quem não sabe, né, estamos lendo esse livro aqui, ó, que fala, né, da segunda vinda de Cristo. E esse livro nada mais é a Bíblia, né, gente? Quando o que eu mais prego aqui, que Jesus está voltando, falando, né, das coisas que estão por vir, das coisas que estão acontecendo, relatos, né, que a própria Bíblia nos dá. E eu estou lendo com vocês esse livro, né, que fala da segunda vinda, né, ou melhor dizendo, a volta de Jesus, né. E este livro foi escrito pelo pastor Hernande Dias, né, e hoje eu vou dar continuação, né, no capítulo 2. Para quem não estava aqui, né, eu já fiz 2 lives falando do capítulo 1 e hoje é o capítulo 2, tá bom, gente? Que vamos estar falando aqui, né, os sinais específicos da segunda vinda de Cristo. Ah, Ana, eu não acredito nisso. Tudo bem. Você tem o livre-arbítrio de crer no que você quiser. Eu creio, né, que Jesus vai voltar e por isso eu falo, por isso eu estou aqui sempre ensinando, tá bom, gente? Então vamos lá. E a Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E Hebreus também, capítulo 11, versículo 1, vai falar que a fé é o fio e fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. Então temos que crer que a Bíblia é verdadeira e que vai se cumprir e está se cumprindo, amém? Então vamos ler, né? Os sinais específicos da segunda vinda de Cristo. A igreja de Tessalônica, que está escrito em Tessalonicenses, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, 2 sérios equívocos acerca da doutrina da segunda vinda de Cristo. Ambos perigosos, ambos injustificados e de consequências desastrosas. Quais foram esses equívocos? Examinaremos esse importante assunto à luz de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Primeiro, o equívoco de marcar datas quando a segunda vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Alguns crentes de Tessalônica, né, estavam sendo enredados, tipo, estava indo para esse foco, né, de colocar data e não podemos colocar data, né, como a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, que a gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia, a gente não sabe de nada, gente. A gente tem que andar vigiando, preparando, né? Ó, pelo engano, pensando que a vinda de Cristo já acontecera, tipo, que já aconteceu, né? Eles fixaram uma data e na mente deles essa data já havia chegado. Paulo já havia ensinado a igreja sobre a segunda vinda, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, e a necessidade de estar preparado para ela. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 11, mas eles confundiram a vinda súbita, né, com uma vinda imediata. O problema dos tessalonicenses, né, a igreja de Tessalônica, não era questão da memória,
usia, mas sim sua crença de que estava esmagadoramente iminente. Após a leitura da primeira carta de Paulo, a igreja é bem provável que alguns intérpretes fantasiosos tiveram chegado a essa equivocada, interpretação. Então, algumas pessoas lêem, as cartas de Tessalonicenses e começam a colocar data. Quantas pessoas já colocou data que Jesus, ou então que o mundo ia acabar em 2020, não acabou nada, em 2010, e agora está falando que vai ser em 2030. Então muitos ficam com esse questionamento, com esses equívocos. Isso é coisa, não tem nada a ver. A Bíblia diz lá no livro, de Apocalipse, que a gente não sabe nem a hora, a gente não sabe a data, a gente não sabe de nada, gente. A Bíblia é clara em dizer que nem os anjos, nem o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, sabe a hora de vir. Ana, que mistério é esse? Não sei, só sei que creio. Só Deus, que é o Pai, que vai falar assim: olha, filho, chegou a hora de você buscar a tua igreja, chegou a hora de você buscar o teu povo, e ele vai vir. Eu não sei que mistério é esse, mas eu só sei que eu creio e convido a você também crer. Após... Aonde que nós parou aqui, gente? Meu Deus, vamos lá, Após a leitura da primeira carta de Paulo, a igreja é bem provável que alguns intérpretes fantasiosos tiveram chegado a essa equivocada interpretação e perturbado a igreja com suas conclusões. O verbo perturbar sugere ser agitado num vento tempestuoso e é usado metaforicamente para ficar tão perturbada a ponto de perder sua compostura e bom senso normais, Tem gente que é tão fora, de si, que vive como se não houvesse, tipo assim, fica muito focado nisso e acaba que isso leva a pessoa à loucura. Alguns tiram até a própria vida, alguns têm problemas, de psicológico, e não é isso, gente. Deus, ele quer que a gente seja livre. Ele quer que a gente viva assim, tranquilamente, normalmente, mas que a gente também não perca o foco total. Alguns colocam foco demais e alguns já colocam foco de menos. O que Paulo fala? Que tudo que nós vamos fazer que tem que ser com ordem e com decência. Então, até para as coisas de Deus temos que fazer com ordem e temos também que fazer com decência. Obrigada, viu, Francisca, Gente, se vocês puderem acompanhar ela lá também, o canal dela, ela é uma bênção de Deus, viu? A Francisca, Lives, que tá escrita aí, tá curtindo a live, viu? Se vocês puderem seguir ela também, vocês podem estar acompanhando ela lá, tá bom, gente? Que ela também faz live, Continuando, E ficar transtornado pela notícia. O erro doutrinário sempre traz confusão em vez de edificação e consolo. Sempre que alguém tenta administrar essa agenda que pertence à economia da soberania de Deus, cai em descrédito e colhe decepção. Somente Deus conhece esse dia. Viu, gente? Não é só nesse livro aqui, gente. A Bíblia fala que só Deus sabe. Eu não sei que mistério é esse, mas eu sei que creio no que Deus disse, no que Deus deixou escrito. Segundo o equívoco de não observar os sinais da segunda vinda de Cristo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, se por um lado não podemos marcar datas acerca do dia da segunda vinda de Cristo, por outro não podemos fechar os olhos aos seus sinais. Você está entendendo agora, gente? A gente não pode colocar data, que Jesus vai voltar tal dia, ou tal ano, tal hora. Mas também não podemos ficar aí despreocupados, tipo, sem importar com nada, Aos sinais que Jesus está voltando. Quem lê a Bíblia não é enganado. O homem de Deus, a mulher de Deus que lê a Bíblia não é enganado. Por quê? Porque lá vai ter vários e vários respaldos dos sinais da vinda de Cristo. Um dos sinais, gente, é quando você vê o arco-íris. Quem é que vê arco-íris de vez em quando,
aquilo é um sinal também que Jesus, né, não acabaria a terra mais com água, mas lá no livro, né, de Romanos fala que a terra vai acabar agora com fogo. Outros sinais é quando a figueira está muito frondosa, tipo muito verdinha, em tempo de verão, em tempo de muito calor. E é outro sinal. Outro sinal também é quando as flores estão maravilhosamente lindas, mas o tempo, né, o temporal está muito quente. É como se elas estivessem ali pela graça, e verdadeiramente elas estão ali pela graça de Deus, né? Não é porque o tempo acaba com elas, porque Deus está cuidando delas. Então tem vários e vários outros tipos de sinais. Outro sinal que a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, e hoje a gente já vê isso. A falta de amor pelo próximo, a falta de amor pelo irmão. Outra coisa também que a Bíblia fala, né, que aconteceria era se multiplicar falsos ensinos, falsos ensinamentos, falsos mestres, pessoas pregando, né, até mesmo o nome de Deus, mas não tem Deus, nada ali. Então você já está vendo isso. As coisas estão acontecendo. Quem lê a Bíblia não é enganado. Quem lê a Bíblia não é enganado. Amém? Continuando. O apóstolo pontua para a igreja que a segunda vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja manifestado o homem da iniquidade, mais conhecido como anticristo, né? 2 sinais precederão a segunda vinda de Cristo. Vamos tratar dessa matéria à luz de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Que sinais são esses? A apostasia. Muitos estão apostatando da fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A palavra grega apostasia significa queda, caída, rebelião, revolta. E hoje o que mais acontece, gente? Gente que está saindo da igreja, gente que está caído, gente que está em rebelião até mesmo contra a igreja, contra o próprio Deus, né? E cai em queda, tipo, aconteceu às vezes um escândalo e a pessoa não consegue mais voltar para a presença de Deus. Mas o meu convite, né, eu não sei como é que está a sua vida, volte para a presença de Deus enquanto ainda há tempo, enquanto ainda você tem fôlego de vida. Porque a Bíblia fala assim, se há fôlego de vida, ainda há esperança. O Lucas aí, Jesus, né, paz, tá me dando paz do Senhor, né? Boa tarde, paz do Senhor, viu, irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então vamos continuar. Apostasia final, que ocorrerá imediatamente antes da parousia. Essa apostasia será uma intensificação, a culminação de uma rebelião que já começou. Gente, eu não sei se vocês percebem isso, mas existem grupos hoje que vai contra a palavra de Deus. Hoje tem grupos de pessoas que se reúnem para até mesmo aprender a Bíblia, mas para não que queira converter ou queira que deixe a palavra entrar, né, para que Deus possa trabalhar neles, mas estudam a Bíblia para poder debater, para ir contra o servo e a serva de Deus. E hoje o que mais acontece é o servo e a serva de Deus não sabe Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Gente, o próprio Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra como ser humano, como homem, né? Lá no deserto, ele abateu a Satanás, calou a voz de Satanás com a palavra de Deus. E vocês podem ver lá no livro de Mateus, que o inimigo também, ele tinha palavras, só que ele vinha com funções de confundir Jesus, vinha com acréscimos ou tirando a palavra. Tanto que algumas partes lá ele cita, né, o Salmo 91, o próprio diabo citando a Bíblia. Só que ele tira
algumas partes e acrescenta outras. Então, o que mais acontece hoje em dia é isso: pessoas que tiram a palavra e acrescentam outras coisas que não é de Deus, que não está na Bíblia. E a minha intenção, né, esta live aqui, é uma live de alerta, gente. É uma live de ensinamento. É uma live de despertamento. Se você não tem o hábito de ler Bíblia, comece a ler. Ah, Ana, eu não consigo entender, interpretar. Ore, jejum, faça um propósito com Deus. Clame ao Senhor, me ajuda. Porque vai ter partes na Bíblia, gente, que é mistério. É só o Espírito Santo para falar contigo, para ministrar você. Eu posso ensinar, outras vidas podem ensinar, outras pessoas podem dar ensinamentos, mas se você não quiser aprender, nada feito. Se você não quiser compreender, entender e colocar isso em prática, nada feito. Então, por isso que precisamos do Espírito Santo, para que ele nos ajude. Amém? Continuando. Essa apostasia será uma intensificação e culminação de uma rebelião que já começou, pois o mistério da iniquidade já opera no mundo. O fato de que o dia do Senhor será precedido pela apostasia também já foram claramente predito pelo Senhor no seu sermão profético. Mateus capítulo 24, versículo 10 e 13. O que é apostasia? Como podemos entendê-la? Concordo com a descrição de Ward Marshall. Apostasia é uma palavra usada no grego secular para uma revolta política ou militar, e era usado na Septuaginta para a rebeldia contra Deus. Josué, capítulo 22, versículo 22. 2 Crônicas, capítulo 22, 19 e 30, capítulo 33 e 10. Jeremias, capítulo 2 e 9. Em especial, referenciam ao desvio da lei. Nos últimos dias, a posição dos homens a Deus, opor a Deus e contra Deus, a palavra de Deus, é também a imoralidade, a iniquidade aumentarão grandemente. Gente, isso já está acontecendo. Quantos homens, mulheres têm se levantado para opor a palavra de Deus, para ir contra a palavra de Deus? Seitas, grupos, religiões, isso já está acontecendo. Mateus capítulo 24, versículo 12, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 9, essas coisas estão associadas com um aumento de guerra entre as nações. Mateus capítulo 13, versículos 7 e 8, é com atividade de falsos profetas e mestres. Marcos capítulo 13, 22, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3, Timóteo 4, 3 e 4, William Hendricks alerta para o fato de que a apostasia futura de modo algum ensina que os que são genuínos filhos de Deus cairão da graça. Tal queda não existe. Capítulo 2, versículo 13 e 14. Significa, porém, que a fé dos pais, fé a qual os filhos aderem por algum tempo de maneira meramente formal, será afinal e completamente abandonada por muitos dos filhos. Exemplo, pais que ensinaram os filhos vão se esquecer da fé, vão se esquecer dos ensinamentos que os pais passaram. Isso já acontece, gente. Quantos filhos de crente, né, digamos assim, quantas filhas de crente, o filho lá é filho, às vezes até de pastor, de pastora, sei lá, de gente que faz a obra e que abandonaram a fé, não segue a Jesus, às vezes está lá servindo a obra, mas fora da igreja é outra coisa. Isso já acontece, gente. Isso é sinal da volta de Jesus. O mesmo escritor ainda diz, o uso do termo apostasia aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, sem um adjetivo adjunto, coloca em realce o fato de que, de uma maneira geral, a igreja visível abandonará a fé genuína. Exemplo, vão ter fé, mas uma fé fingida, como diz o livro de Tiago. Ana, mas existe crente com fé fingida? Existe.
Ana, existe gente que vai na igreja todo dia com fé fingida? Tem. Pessoas que na igreja, gente, dá até mesmo a glória a Deus, o aleluia. Até abre a Bíblia. Mas nas suas casas, nos seus dia a dia, nos seus trabalhos, na sua vida cotidiana, não lembram de Deus. Não lembra que Deus existe. Deus para eles passa desapercebidos. Tá entendendo? Lucas, é bem isso mesmo. E isso é sinal da volta de Jesus. Ana, mas isso acontece anos e anos. Desde que eu entendia por gente. Desde que a minha avó era viva. Desde que a minha bisavó era viva. E se eu te disser que desde o tempo lá, antes de Jesus estar na terra, já acontecia. Aí depois que cumpriu-se a promessa de Jesus vir, né, em carne, como ser humano, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E está acontecendo. Não é de agora, não é de 10 anos passado, 20, sei lá, até mesmo antes de eu nascer. Mas é desde a época que Jesus veio aqui na terra, filho, que as coisas acontecem para o fim. Eu sei, gente, que nós, né, tem a tendência de falar assim, ano novo, né? Chegou o ano de 2026, ano novo. Mas se eu te falar que cada ano que passa, nós está caminhando para o fim. Não existe ano novo, igual todos nós sabemos que a gente faz aniversário, né? Aí a gente fica feliz, né? Algumas pessoas fazem festa. Nossa, vamos pôr um exemplo aqui, fiz 20 anos, 25 anos, 30 anos. Glória a Deus e aleluia, mais anos de vida para mim. Amém, glória a Deus por isso. Só que você está caminhando para o fim. Eu estou caminhando para o fim. Não existe tempo eterno aqui na terra. Esse tempo aqui na terra é passageiro. O aparecimento do homem da iniquidade, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o movimento de apostasia chegará ao seu apogeu quando o seu líder maior, É muitas palavras difíceis, gente, mas eu espero que vocês entendam depois que eu for dando as explicações do meu jeito. O arquioponente de Deus, o homem da iniquidade for revelado. Esse homem da iniquidade, também chamado de o filho da perdição, mais conhecido na Bíblia como o anticristo. E o iníquo, né? Aquele que pratica iniquidade, aquele que peca desde a antiguidade, né? O próprio diabo na terra. É uma designação paulina do anticristo. Paulo falou muito isso, né? Paulo escreveu muito sobre isso. Assim como Jesus terá sua revelação apocalipse, também o anticristo terá sua manifestação. Isso enfatiza o caráter sobre-humano da pessoa mencionada, pois a coloca como contraparte da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. O texto que estamos considerando foca sua atenção na pessoa, na atividade e na derrota do anticristo. William Barclay entende que estamos diante de uma das passagens mais difíceis de todo o Novo Testamento. Vamos agora examinar mais detalhadamente esse tema. A identidade do anticristo revelada. Eu quero falar uma coisa com vocês aqui, gente. Eu sei que algumas pessoas podem estar aqui nessa live e não acreditam nisso. E tá tudo bem, porque cada um de nós temos livre-arbítrio. Mas eu quero te convidar a você pensar no foco da sua vida. Eu quero te convidar a você pensar no que você tem feito, no que você almeja, qual é os seus passos, quais os seus planos, quais os seus projetos. Mas eu quero te dizer também, a Bíblia diz que o fim vem, o fim está chegando, o fim já está aí. Vamos falar um pouco dessa identidade, né, do anticristo aqui.
A palavra anticristo significa um Cristo substituto ou um Cristo rival, que não tem nada a ver com Cristo Jesus, né? É o oposto de Jesus Cristo, tá bom, gente? O prefixo grego anti pode significar duas coisas, contrário e no lugar de. Antônio Oecoma diz, portanto, que a palavra anticristo significa um Cristo substituto ou um Cristo rival. Assim, o anticristo é ao mesmo tempo um Cristo rival e um adversário de Cristo. Então, ele é contra Jesus. Ele é contra tudo que Jesus fez. Ele é contra tudo que Jesus é. O anticristo, ele é contra a obra de Jesus Cristo que ele fez aqui na terra, que foi ter morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia para salvar e perdoar pecadores. Por que muita gente ouve essa palavra e não acredita? Porque o trabalhar também do Espírito, né, que opera neste mundo, que é por meio do anticristo, já está operando neste mundo, não deixa essa pessoa acreditar. Não deixa que as escamas dos seus olhos caem. Não deixa que seus ouvidos ouça e entenda. A Bíblia fala, né, que existe um espírito que cega o entendimento das pessoas neste mundo. Gente, isso acontece. Isso está acontecendo. Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas também deseja ser adorado e obedecido no lugar de Jesus. Eu vou repetir isso aqui de novo. Satanás não apenas se opõe a Jesus, que é a Cristo, mas também deseja ser adorado e obedecido no lugar de Jesus. E o que mais acontece hoje, gente? Pessoas que adoram Satanás, pessoas que obedecem a Satanás. Satanás está mandando matar, roubar e destruir, a pessoa está fazendo. Satanás sempre desejou ser adorado e servido como Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 5 ao 8, um dia produzirá sua obra-prima, o anticristo que levará o mundo a adorá-lo e acreditar em suas mentiras. Gente, nós estamos para o fim, nós estamos indo para o fim. E a Bíblia já é clara em dizer que ele vai ser manifestado aqui na terra. O Espírito dele já é manifestado. Mas vai existir uma pessoa, um homem, como pessoa aqui na terra, que vai ser adorado e todos vão acreditar nas suas mentiras. Se o povo hoje, gente, é muito fácil enganá-los, né? Tem gente aí que acredita no boi, na vaca. Tem gente aí que acredita até mesmo na galinha. Desculpa falar o termo, mas é verdade. O povo acreditando em animal. Você acha que o povo não vai acreditar no homem? Cheio do espírito do engano. Do homem cheio da sabedoria lá para enganar, né? Como a língua da serpente que enganou a Eva. Você acha que não vai enganar esse povo? Nós temos que tomar tanto cuidado, gente, com os dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Nós estamos vivendo um tempo tão escasso de Bíblia, de verdade. Tudo é revelação da parte de Deus, mas não tem palavra de Deus. Eis que o Senhor manda te dizer. Eis que eu te digo, o Senhor está aqui. Mentira pura, Deus não está no meio daquilo. Vai pregar sobre a volta de Jesus nas igrejas para você ver. Eu não tô falando só aí no meio das ruas, não. Pregar pra gente que é ímpio, pregar pra gente que não acredita mesmo. Mas eu tô falando até mesmo dentro da igreja. O povo rejeita a salvação, rejeita a cruz, rejeita o testemunho de Jesus Cristo.
Paulo pregou muito. Jesus veio aqui na terra em forma de homem, né, de ser humano, pregou muito. Muitos homens de Deus pregou demais sobre a volta de Jesus, sobre o que ia estar a acontecer, sobre o falso, né? Falso profeta, o anticristo. Mas o povo não deram crédito, o povo não acredita. Você acha que eu ligo com algumas pessoas que ficam aqui falando, ah não, você só fica repetindo a mesma palavra? Como que não vou repetir a mesma palavra se o foco é salvação? Se o foco é alertar você que o fim está chegando, que Jesus está voltando, mas que existe também uma perdição, existe também um fim desastroso para quem não acreditar no testemunho de Jesus Cristo. No livro de Daniel, o anticristo é representado inicialmente não como uma pessoa, mas como 4 reinos: leão, urso, leopardo e outro animal terrível. Numa descrição clara dos impérios da Babilônia, do Medo, do Persa, do grego e romano, Daniel capítulo 7, versículo 1 e 6, capítulo 7, versículo 1 e 6 e 17 e 18. Outro símbolo do anticristo no livro de Daniel é Antíoco Epifânio, que profanou o templo quando consagrou ao deus grego Zeus, né? E mais tarde sacrificou porcos em seu altar. Daniel capítulo 7, versículo 21 e 25. No ensino de Jesus, o anticristo é visto como o imperador romano Tito, que no ano 70 depois de Cristo destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Mateus capítulo 24, versículo 15 e 20. Bem como um personagem escatológico, Mateus 24, capítulo 21 e 22. A profecia bíblica vai se cumprindo historicamente e avança para sua consumação. É o fim. Mateus capítulo 24, versículo 15 e 28. Nas cartas de João, o termo anticristo é usado em um sentido impessoal. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3, ele se referiu também ao anticristo de forma pessoal. Mas João vê o anticristo como uma pessoa que já está presente, ou seja, como alguém que representa um grupo de pessoas. Assim, o anticristo é um termo. É um termo utilizado para descobrir uma quantidade de gente que sustenta uma heresia fatal. 1 João capítulo 2, versículo 22 e 2 João capítulo 7. João fala ainda tanto do anticristo que vira como do anticristo que já está presente. Assim, João esperava o anticristo que viria no tempo do fim. Os anticristos são precursores do anticristo. 1 João capítulo 2, versículo 28. Para João, o anticristo sempre esteve presente nos seus precursores, mas ele se levantará no tempo do fim como expressão máxima da oposição a Cristo e sua igreja. Na teologia do apóstolo Paulo, né? O anticristo é visto como o homem do pecado, aquele que pratica iniquidade. Ele surgirá da grande apostasia, será uma pessoa, será objeto de adoração, usará falsos milagres, só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido, e será totalmente derrotado por Cristo. Agora vamos falar um pouquinho do caráter do anticristo. Muitas pessoas falam assim, fulano é sem caráter, ou fulano é sem caráter. Não, gente, todos têm caráter, mas alguns têm caráter bom, e glória a Deus por isso, que ainda existem pessoas de bom caráter, e existe aquelas de caráter
mau caráter. Então todos nós nascemos com caráter, tá bom? Alguns bons e alguns ruins. Agora vamos descrever, né, o caráter do anticristo. Paulo não usa o termo anticristo nessa carta. Essa designação é usada no Novo Testamento apenas por João. 1 João, capítulo 2, 18 e 22, né? Capítulo 4, versículo 3. 2 João, capítulo 7. Mas esse é o nome pela qual identificamos o último grande ditador mundial que Paulo chama de homem da iniquidade, filho da perdição. Aquele que se opõe a Deus, aquele que exalta acima de todos os demais, que se proclama Deus, que se diz ser Deus, né? Também chamado de iníquo, aquele que pratica iniquidade. Vamos examinar 3 aspectos do caráter do anticristo. Em primeiro lugar, ele é o homem da iniquidade. Vale pontuar que o anticristo escatológico não é um sistema, nem um grupo, mas um homem. E é aqui que pega muita gente, né? Porque pessoas não acreditam. Acham assim que vai ser tipo uma coisa sobrenatural, né? Que vai ser um ser de outro mundo. Não, gente, vai ser um homem. Vai ser uma pessoa. Vai ser um homem normal. Mais normal, né? Por fora, mas por dentro é o próprio diabo na terra. Toda descrição apresentada por Paulo é de caráter pessoal. O homem da iniquidade se opõe, se exalta, se assenta no templo de Deus, proclama a si mesmo como Deus e será morto. À luz de 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3, 4 e 8 e 9, podemos afirmar com sólida convicção, certeza, que Paulo está fazendo uma predição exata acerca de uma pessoa certa e específica que se manifestará e que receberá sua condenação quando Cristo voltar. Alguns eminentes teológicos, como Benjamin Arfield, defenderam a tese de que o homem da iniquidade deveria ser identificado como a linhagem de imperadores romanos, como Calígula, Nero, Vespasiano, Tito e Dominiciano. John Wycliffe, Martinho Lutero e muitos outros líderes de reforma defenderam a tese de que o Papa era o anticristo. A confissão da fé de Amstel é categórica neste ponto. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, senão que ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado, a filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo, que contra tudo que se chama Deus. No século XV, né, gente? William Hendricks, destacado escritor reformado, entretanto discorda desta interpretação, dizendo que o Papa pode ser chamado um anticristo. Entre muitos dos precursores do anticristo final, em tal pessoa, o mistério da iniquidade já está em operação. Chama, porém, o Papa de um anticristo é algo que contraria toda a sã exegese. O anticristo é o homem sem lei que viverá e agirá na absoluta ilegalidade. Então não podemos ficar olhando para um, para outro, falando aquele ali é o cara, né? Tipo, aquele ali é o anticristo, aquele ali vai fazer isso. Não, gente, ele é específico para aquele tempo. O anticristo é um homem sem lei que viverá e agirá na absoluta ilegalidade. Ele não vai obedecer leis. Ele será um transgressor consumado da lei de Deus e dos homens. Ele não vai respeitar político, ele não vai respeitar ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Espero que sim, né? Espero que Deus ajude vocês, em nome de Jesus. Ele será um transgressor consumado da lei de Deus e dos homens. Será um monstro absolutista. A palavra grega anomia, iniquidade, descreve a condição de quem vive de modo contrário à lei.
Ele é a própria personificação da rebelião contra as ordenanças de Deus. O homem da iniquidade realizará os sonhos de Satanás sobre a terra, liderando a mais ampla, a mais profunda rebelião contra Deus em toda a história. William, Hendricks, o nome difícil de falar, coloca esse fato com clareza. É importante observar que, assim como a apostasia não será meramente passiva, mas ativa, não meramente uma negação de Deus, mas também uma rebelião contra Deus e seu Cristo, que é Jesus. Assim também o homem da iniquidade será um transgressor ativo e agressivo. Ele não leva o título de homem sem lei, por jamais ter ouvido a lei de Deus, e sim porque publicamente a despreza. Ele vai fazer isso em público. Tá entendendo, gente? Em segundo lugar, ele é o filho da perdição. Não apenas seu caráter é sumanamente corrompido, mas seu destino é claramente definido. Ele procede do maligno e se destina inerroravelmente à perdição. Ele é um ser completamente perdido e designado para a perdição. Ele será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 29, versículo 20 e no capítulo 20, versículo 10. A palavra grega apoleia, perdição, traz a ideia de que o anticristo está destinado a ser destruído. Algumas pessoas têm receio, ou medo de ler o livro de Apocalipse. Alguns porque acham assim, não entendo nada do que está escrito aqui. Alguns acham que é espiritual demais, enfim. Mas o livro de Apocalipse, gente, nada mais é a derrota do inimigo, a derrota do Satanás e a vitória da igreja, que é o povo de Deus. Em terceiro lugar, ele é o iníquo, aquele que pratica iniquidade. A palavra grega anomos, traduzida por iníquo, significa ilegal. Iníquo, aquele que vive ao arrepio da lei. O anticristo será um homem corrompido em grau superlativo. Ele será inspirado pelo poder de Satanás e terá um caráter tão perverso quanto daquele que o inspira. Podemos afirmar, acompanhado por uma nuvem de testemunha, que o conceito de Paulo sobre o anticristo procede da profecia de Daniel. Observamos os seguintes pontos. Primeiro, o homem da iniquidade. Segundo, o homem da perdição. Terceiro, aquele que se opõe. Quarto, aquele que se exalta contra tudo e que é chamado Deus ou é adorado, de modo que se assenta no santuário de Deus, proclamando a si mesmo como Deus. Isso até mesmo já acontece, gente? Algumas pessoas que se auto-intitula Deus, mas aquele que vai ser levantado vai ser específico. Não é esse povo que fica brincando de ser Deus, não, É um cara, um homem, uma pessoa que vai ser levantado como um falso mesmo, um anticristo mesmo. E claro que já se levanta pessoas aí, passando até mesmo por isso, Mas ele não vai fazer isso não, tipo, eu sou o anticristo. Ele não vai ficar falando isso não, mas ele vai ser uma pessoa que vai andar contra tudo e contra todos. A posição do anticristo e sua adoração definidas. 2 fatos precisam ser aqui destacados. Em primeiro lugar, o anticristo se oporá a Deus abertamente e perseguirá implacavelmente a igreja. O apóstolo Paulo diz que o anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O homem do pecado é o adversário de Deus, da lei de Deus e do povo de Deus. A palavra grega antikeimenos, traduzida por opor-se,
indicam a oposição constante e habitual, ou como estilo de vida, enquanto a palavra grega hyperairomenos, traduzida por se levanta, significa exalta-se sobremaneira ou exalta-se fora de proporções. O anticristo será uma espécie de encarnação do mal. Esse mal humanizado será a antítese de Deus, diz William Barclay. O anticristo será um opositor consumado de Deus e da igreja. Daniel, O livro de Daniel, capítulo 7, versículos 5 e 11, 36. 1 João também, capítulo 2, 22. Apocalipse, capítulo 13, 6. Esse será uma pessoa totalmente maligna em seu ser, em suas atitudes. Ele não apenas se oporá, mas também se levantará contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Paz do Senhor, irmão Clebson. Que mais? O anticristo não apenas se oporá a Deus, mas também perseguirá implacavelmente a igreja. Daniel, capítulo 7, 25 fala isso, E capítulo 7, 21. Apocalipse, capítulo 12, 11 e 13 também fala. Versículo 7, Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 e Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. O profeta Daniel diz que ele magoará os santos do Altíssimo. Daniel, capítulo 7, versículo 25. E fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Daniel, capítulo 7, 21. O apóstolo João registra que lhe foi dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Apocalipse, capítulo 3, 7. O anticristo perseguirá de forma cruel aqueles que se recusarem a adorá-lo. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 15. Esse será um tempo de grande angústia. Jeremias, capítulo 37. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Mateus, capítulo 24, 21, versículo 21 e 22. A igreja de Cristo nesse tempo será uma igreja Marte. Apocalipse, capítulo 13, 7 e 10. Mas os crentes fiéis vão vencer o diabo e o anticristo, preferindo morrer a apostatar, abandonar a fé e a negar Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Em segundo lugar, o anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Ele se assentará no santuário de Deus e vai reivindicar ser adorado como Deus. A adoração ao anticristo é o mesmo que a adoração a Satanás. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. A adoração é um tema central do livro de Apocalipse. A noiva está adorando o cordeiro e a igreja apóstata está adorando o dragão e o anticristo. O mundo está ensaiando essa adoração aberta ao anticristo e a Satanás. O satanismo e o ocultismo estão em alta. As seitas esotéricas crescem. Se espalha como um rastilho de pólvora. A nova era proclama a chegada de um novo tempo, em que o homem vai curvar-se diante do Maitreya, o grande líder mundial. A adoração e ídolos é um específico de adoração de demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. A necromancia, de igual forma, é também uma adoração de demônios. O grande e último plano do anticristo é levar seus súditos a adorarem a Satanás. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3 e 4. Esse será o período da grande apostasia. Nesse tempo, os homens não suportarão a verdade de Deus e obedecerão ao ensino de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O humanismo idólatrico, o endeusamento do homem, a sua consequente veneração é uma prática satânica. A adoração ao homem e a adoração a Satanás são a mesma coisa. A adoração ao anticristo será universal. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 e 16. Diz o apóstolo João que o adorarão todos que habitem sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Satanás vai tentar imitar Deus também neste aspecto. Ao saber que Deus tem os seus selados, ele também selará os seus com a marca da besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, 16 e 18. Todas as classes sociais se acotovelarão para entrar nessa igreja apóstata
e receber a marca da besta. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Gente, só Deus para ter misericórdia de cada um de nós. Eu vou parar por aqui e amanhã vamos dar continuidade, né, falando sobre o cenário para o aparecimento do anticristo estar preparado. Eu sei que muita gente não gosta disso, né? Tipo assim, credo, pra que ficar falando disso? Falar, gente, porque muitas pessoas não falam. É alertar o povo, né? Para que isso vai acontecer, isso está pra acontecer a qualquer momento. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas o fim está aí, né? Então, gente, eu vou dar continuidade com vocês amanhã falando sobre o cenário para o aparecimento do anticristo estar preparado. Desde já eu quero agradecer a todos que ficaram aqui até agora e quero pedir vocês, né, que estão aí, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, para orar pela minha vida. Porque falar sobre esse assunto não é brincadeira. Falar do que eu tô falando aqui não é brincadeira. Então, a gente que conhece o mundo espiritual sabe que o diabo ele tenta contra a vida da gente, tenta, né, colocar, às vezes, desânimo, cansaço, ou até mesmo que a gente pare de pregar a palavra que está escrita, né, na Bíblia Sagrada mesmo. Então, eu quero pedir vocês que orem ao favor da minha vida. Eu vou estar também orando pela vida de vocês. Não tenha preguiça, gente. Não tenha desânimo de aprender a Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo. Porque a gente aprende tantas coisas, a gente dá atenção a tantas coisas, a gente tem coragem de sentar, né, no sofá, ou até mesmo ali sentar numa cadeira e olhar uma televisão. Às vezes 4 horas de filme, 2 horas e meia de filme. Às vezes tem coragem de assistir 4, 5 filmes em seguida, séries que não tem fim, que tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, que tem coisa aí que vai até 150 horas, né? Pelo amor de Jesus Cristo, gente, vocês têm preguiça de ouvir o que está na Bíblia. Não tenha preguiça, em nome de Jesus, eu quero convidar você que não tem o hábito de ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia, peça a Deus, o Espírito Santo, que te dê entendimento, que te dê força para entender a palavra de Deus, e Ele vai te ajudar, amém? Ore pela minha vida, que eu vou estar orando pela sua. Vamos orar para a gente finalizar essa live? Enquanto isso, né, eu peço vocês para ajudar eu aqui, né, sempre que vocês puderem, se vocês puderem estar aqui na outra live, né, 3 horas da tarde amanhã, se Deus nos conceder essa graça, estaremos aqui de novo, tá bom, gente? Mas se também não der, o Senhor sabe de todas as coisas. Então vamos orar para a gente finalizar essa live. Ai, Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Amém, gente? Entendeu até aqui? Se tiver alguma pergunta, pode me chamar lá no direct, viu? Eu estarei respondendo dúvidas sobre esse tema. Se falar outra coisa, eu não vou responder, tá bom? Agora, se for sobre a volta de Jesus, sobre o que a gente estava falando aqui, eu vou estar respondendo, tá bom? Vamos orar? Pai, estar finalizando essa live. Obrigada, viu, Lucas, por ter ficado aí conosco, aqui na live ajudando. O outro irmão aí também, que eu não sei o nome. Muito obrigada, viu? Vamos continuar orando, né? Pra gente finalizar essa live. Senhor, muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Deus, que o Senhor possa mandar mais vidas e almas para escutar esse ensinamento, para ser despertado e despertada. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, guarda o coração do teu filho, guarda o coração da tua filha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda eles, meu Pai, de toda seta do adversário, tudo aquilo, Pai, que o inimigo quer tirar, né? Esta semente que foi plantada de alerta, de despertamento, que não é para eles ter medo, mas é para eles ficar atentos aos sinais da volta de Cristo e também, Pai, ao que vai acontecer
Isto é uma verdade, não porque eu estou falando, mas porque a Bíblia diz, porque o Senhor disse, porque o próprio Deus deixou escrito. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, e eu quero orar, Deus, te agradecendo pelas vidas que aqui se encontram e por vidas que vão estar aqui, Pai, amanhã, se nos conceder essa graça, se o Senhor nos conceder essa vitória. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos. Fique com Deus e até uma próxima live. Amanhã, se Deus nos permitir, 3 horas, viu, gente? Às vezes, quando eu atraso um pouquinho, 3h10, 3h15, mas eu sempre tô aqui. É porque se eu ficar falando demais, a gente gasta muito a minha garganta e esse assunto precisa de atenção. E amanhã nós vamos estar falando ainda, né, da pessoa do anticristo, mas vai ser a bênção, tá bom? Então, se você puder, esteja comigo amanhã aqui, 3 horas da tarde. Tchau, viu? Lucas. O irmão falou que chama Ismael. Tchau também. Fica com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus. Ai, Jesus.